Alô? Boa noite, todos me escutam? Acho que só todo mundo responder, mas imagino que todo mundo esteja me ouvindo. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Aquela breve descrição, novamente, estou em casa, numa terça-feira à noite, de óculos, cabelos curtos, uma camisa vermelha, uma estante atrás de mim. Estão comigo hoje aqui, mas ainda não estão aparecendo, a Adriana Garcia, nossa querida professora, Mariana, nossa querida secretária, amiga, doutoranda, a Clarissa, nossa, tem um monte de adjetivo, mas são muitos, vai demorar muito tempo para eu falar. E hoje a gente recebe com muita alegria mesmo a professora Rosimeire Orlando, nossa querida Meire. Ela aceitou esse desafio, mas sei que ela vai fazer isso com muito prazer, que é um assunto que ela domina, que ela vem trabalhando há bastante tempo. A Meire, no curso, ela auxilia o curso não como tutora, né? Ela faz parte enfim, das organizações aí que a gente tem aqui. A Meire vai falar, ela tem uma apresentação hoje, o título que ela deu a princípio, Direitos Sociais e Pessoas com Deficiência, a Educação em Foco. A Meire tem uma visão importante a respeito desses assuntos, de forma geral, né? A Meire é professora aqui na Universidade Federal de São Carlos. Ela, assim como eu, Adriana e a Mariana, a gente está vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade. A Meire atua como docente no curso de licenciatura em Educação Especial e na pós-graduação também, né, em Educação Especial aqui da Universidade. Essa é a apresentação formal, tá, gente? A apresentação informal que é uma colega, uma amiga, que é uma delícia trabalhar junto, conviver, conversar, trocar ideias, aberta a novas questões, né? Apesar da gente trabalhar em áreas diferentes, a gente já conseguiu conversar, isso é muito bom. Então, espero que todos estejam aí ouvindo, acompanhando direitinho. Agradeço a presença de todos e todas que já entraram. Imagino que mais gente vai entrar aí ao longo da fala da Meire. Então, Meire, muitíssimo obrigado em nome de todos nós, em meu nome representando o curso Alfadef. Só lembrar a todos, né, que esse curso ele é financiado, né, numa parceria com a Semesp e com a Diretoria de Educação Especial, vinculados ao MEC. Isso é importante, né, essa oportunidade que eles dão para a gente e para todos e todas os cursistas, tá bom? Então, obrigado, Meire, a palavra é sua, fica à vontade aí. Obrigada, Nassim. Boa noite a todos e todas. Gostaria de dizer do prazer que eu tenho de hoje estar aqui com vocês. É uma alegria imensa, embora a gente esteja todo mundo quietinho dentro de casa, ter uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, de conversar. Eu também estou transmitindo nessa live da minha casa, né? Atrás de mim tem uma parede meio marrom e uma cortina. Tenho cabelos castanhos e estou com uma blusa bege clarinha sem mangas, né? Gostaria de dizer também, de agradecer ao Nassim, né, e todos os organizadores desse evento, a Clarissa em especial, né, por ter essa oportunidade da gente estar junto e compartilhar o conhecimento, né. Eu vou começar a compartilhar a minha tela e iniciar a apresentação, tá? Qualquer coisa vocês vão dando um alô, acho que todo mundo me ouve, né? Como o Nassim comentou, né, com vocês, trouxe como título da apresentação Direitos Sociais e Pessoas com Deficiência, Educação em Foco. Por quê? Porque hoje a gente vai tentar refletir juntos um pouquinho
do porquê hoje a gente falar no termo ou se pensar em inclusão das pessoas com deficiência na sociedade ou no espaço escolar. Tá? Organizei minha apresentação com 3 pontos principais. Né? O objetivo maior nosso vai ser justamente a gente refletir sobre a concepção de deficiência e a escolarização da pessoa com deficiência. Para isso, eu vou tratar um pouquinho com vocês o que se entende, né, por educação especial, a educação especial enquanto modalidade de ensino, e através da história a gente vai fazer todo um percurso para entender a questão da exclusão da pessoa com deficiência e o caminho que ela foi percorrendo para hoje a gente está falando em direito social, para nós estarmos falando em direito à escolarização da pessoa com deficiência. Tenho como referência, principalmente, o livro do professor Isaías Pessotti, Deficiência Mental da Superstição na Ciência, e também o Decreto 6949 de 2009, que promulgou a Convenção Internacional dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência. São 2 referências importantes para quem está adentrando o campo da educação especial para tomar conhecimento. Tá? Gostaria de iniciar colocando 2 questões importantes para a gente refletir. Né? Se cada um de vocês conhece uma pessoa com deficiência, se já teve algum contato em casa, na família, na escola, na igreja, no cliente, né? Se vocês conhecem ou vocês têm uma pessoa com deficiência, o contato com essa pessoa, né, o que desperta na gente? Como é estar junto com essa pessoa e conviver com ela? Então, acho que são questões importantes para a gente ir refletindo e depois a gente pode conversar um pouco melhor. E essas questões vão ser disparadores durante toda a minha fala para a gente refletir um pouco sobre a questão dos direitos sociais e da conquista desses direitos das pessoas com deficiência. A partir do momento que a gente entra em contato com uma pessoa com deficiência, em qualquer ambiente que seja, né, como eu mencionei, a gente vai despertar um repertório de crenças e posições no que se refere à deficiência ou à pessoa. Esse repertório de crenças e de suposições, a gente carrega, né, conosco através, e foi sendo construído através da história de vida de cada um, de nossas experiências, de nossos contatos ou não. E todo esse repertório, tanto de crença quanto de suposição, ele influencia as nossas ações. Nossas ações são guiadas por suposição quando a gente entra em contato com essas pessoas, né, sobretudo no nosso caso, no ambiente escolar, dentro da sala de aula. Quando a gente inicia um curso de formação, quando a gente passa por um curso de formação inicial, ou quando a gente participa de um curso, né, como vocês aí, né, de aperfeiçoamento, a gente tem as nossas crenças, a gente traz conosco crenças que são embasadas no discurso cotidiano, né? Então, nomenclaturas que são usadas para com essas pessoas, possibilidades de aprendizagem ou não, todas essas crenças e esses repertórios, na grande maioria das vezes, vêm embasados do cotidiano, aquilo que a gente vai ouvindo e acreditando e vai interagindo no nosso dia a dia. Essas crenças cotidianas, né, essas crenças embasadas no nosso dia a dia, quando a gente vai para um curso de formação, ela começa a se interagir com um discurso mais científico. Daí a importância, né, de vocês estarem realizando um curso, de estar se aperfeiçoando e entrando em contato com um outro universo que vai trazer para vocês o acesso a esse discurso mais científico. O que eu quero dizer para vocês? A importância do conhecimento, a importância de cada vez mais a gente buscar conhecer esse universo, no nosso caso, né, desse processo de ensino e aprendizagem
da pessoa com deficiência e o seu processo de escolarização. A educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, enquanto uma modalidade de educação regular, é uma prática muito atual. Então, o que isso quer dizer? A gente ouve muito falar hoje sobre educação especial na perspectiva inclusiva, educação inclusiva, são nomenclaturas que no dia a dia, no ambiente escolar ou de casa, via telão ou qualquer outro meio, já não é tão incomum a gente não ouvir. A gente vai tentar entender um pouquinho no percurso da minha apresentação, porque hoje a gente fala nessa educação nomeada, né, de educação inclusiva. E para isso a gente vai entender um pouquinho melhor a educação especial, enquanto área de atuação, enquanto campo de conhecimento. A nossa atual LDB, a 93/94, no ano de 2013, ela traz uma atualização, na 12.796, no que diz respeito à nomenclatura do público-alvo da educação especial, ou seja, quem é o pessoal, né, quem são as pessoas que a educação especial vai atender. A gente tem, pela primeira vez nessa legislação, um capítulo somente dedicado à educação especial. Por quê? Porque anteriormente, as outras legislações, elas traziam a educação especial como que um anexo. E a gente tem um avanço na 93/94, no capítulo 15, que vai tratar somente da educação especial. Trouxe aqui para a gente conversar e entender um pouco melhor apenas um recorte da legislação. No artigo 58, ela vai dizer, né, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Então, o que esse trecho, esse recorte desse artigo vai nos chamar, a princípio, a atenção, né? Primeiro, um avanço da gente entender a educação especial enquanto uma modalidade de ensino. No próximo slide eu vou falar um pouco melhor para vocês sobre isso. E, principalmente, o fato dela ser oferecida, embora preferencialmente, na rede regular de ensino. Hoje, a gente vai receber em nossa sala de aula um aluno com deficiência física, por exemplo, né? Então, ele vai lá para a nossa sala de ensino regular. Então, o que garante isso? A nossa lei maior, que trata de educação, a LDB, no artigo 58, ela vai trazer essa garantia. Outra coisa que nos chama a atenção é a nomenclatura, né? Quando em 1996 ele ainda vai dizer para educandos portadores de necessidades especiais. A gente não vai entrar agora na discussão, né, dos termos e de nomenclatura, que a gente não tem espaço para isso, mas gostaria só de deixar claro para vocês que no ano de 2013, né, a 12796 vai trazer uma atualização e vai trazer como público-alvo os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que é o público-alvo da educação especial. Outra garantia que eu trouxe também só que como um recorte para destacar para vocês. Então, a gente tem uma primeira garantia, né, da educação especial enquanto modalidade de ensino, de matrícula do público-alvo da educação especial na sala regular de ensino e também, quando necessário, a realização de serviço de apoio especializado na escola regular. Para quê? Para atender às peculiaridades, às especificidades do que a lei chama, na época, de clientela da educação especial. Então, a gente tem uma garantia de matrícula do público-alvo da educação especial na sala regular de ensino e também uma garantia de serviços de apoio especializado quando necessário. Outros detalhes, é só vocês darem uma olhadinha lá no capítulo 5, que vocês vão ter uma visão bem mais ampla. Aqui eu trouxe só uma figura para ilustrar um pouco, né, a questão da educação enquanto modalidade de ensino, que é bem essa visão, né? Então, a gente não vai ter mais a educação especial em separado, em anexo do sistema educacional. Ela vai perpassar todos os níveis e todas as etapas de ensino. Então, desde a educação básica, que contempla educação infantil, fundamental 1 e 2 e ensino médio, até a educação superior,
a educação especial vai se encontrar como uma modalidade de ensino. Hoje é muito comum, né? A gente vê anúncios, a gente vê comentários, a gente vê figuras e que contemplam essa questão da presença da pessoa, do aluno com deficiência na sala comum. Trouxe aqui algumas ilustrações só rapidinho, né, para a gente ver. A gente sabe que existem seminários, congressos no âmbito municipal, estadual, nacional e internacional que vão tratar dessa questão do paradigma da educação inclusiva. A gente tem produções das secretarias municipais, estaduais e também do governo sobre educação especial, sobre educação inclusiva. A gente tem campanhas que vão dizer viva a diferença, que vão estar falando dessa presença do aluno na sala comum, e mais que isso, né, a gente tem a presença concreta desse aluno na sala comum. Mas será, se a gente for pensar um pouquinho, né, será que sempre foi assim? Lembram as duas primeiras questões que eu coloquei para vocês irem pensando, né? Se alguém conhece, se alguém já teve algum contato com uma pessoa com deficiência, o que isso desperta na gente, né? O que essa presença desperta em nós, o que esse conhecimento. A gente vai pedir um pouco auxílio da história. A gente vai passar rapidinho, né, pela história, de uma forma, assim, bem didática e bem rápida mesmo, para a gente entender um pouquinho como que foi essa histórica e as representações da deficiência nas várias épocas históricas. Então, falar em direitos sociais das pessoas como muito atual, tá? Vamos ver o que a história vai nos dizer. Sobre a pré-história e a antiguidade. A gente sabe que existem poucos registros históricos dessa época, né? E esses registros, principalmente, são encontrados em alguns escritos e, sobretudo, obras de artes. Então, a partir daqui, a gente vai começar a imaginar um pouquinho o contexto de cada época. Como que cada época se organizava em termos cultural, social e econômico para com essas pessoas. Se a gente for pensar na pré-história e na antiguidade, a gente não tinha uma religião que era predominante, como nas outras épocas. Tão quanto havia disponível, ou em construção ainda, um conhecimento científico. Então, pessoas diferentes, que hoje são denominadas e nomeadas como pessoas com deficiência, será que lá na pré-história e lá na antiguidade já existiam? Mesmo a gente tendo poucos registros, mesmo a gente tendo pouca história sobre essa época, será que essas pessoas já existiam? Se elas existiam, como que essas comunidades se organizavam e explicavam tais diferenças entre as pessoas? A partir dessas perguntas, vamos caminhar mais um pouquinho. Olhando lá para a nossa pré-história. Em termos cultural, né, como ela se organizava? A gente tinha uma cultura estritamente primitiva, a gente sabe que o povo era nômade, ou seja, eles iam andando, né, de espaços em espaços, iam mudando com muita frequência, e sobreviviam principalmente da caça e da pesca. Partindo, né, dessa cultura primitiva, dessa organização dessa sociedade, a gente começa a imaginar como o indivíduo que era diferente, ou como o indivíduo com deficiência era tratado. Então, esse contexto cultural, né, da pré-história permite nos dizer que o indivíduo que não conseguisse ajudar na caça e na pesca, ou seja, na sobrevivência, provavelmente ele era abandonado em ambientes perigosos e aquela comunidade continuava. Na antiguidade, vamos caminhar mais um pouquinho. Existem alguns registros, né, como eu falei, em obras de artes ou em escritos que vão permitindo a gente a construir algum conhecimento sobre essa época. Como que a sociedade na antiguidade se organizava? Volto a dizer, vou estar dizendo de uma forma muito simplista e muito rápida, só para a gente entender. Né? Então, na antiguidade, a gente já tinha uma sociedade
que era hierarquicamente organizada, e a predominância de atividades econômicas, como a agricultura e o artesanato. Então, essa forma de organizar econômica, social e culturalmente a sociedade nos permite começar a entender também como eram tratadas as pessoas com deficiência. Então, a partir desse contexto, a gente vai tendo alguns registros e pensando. As pessoas com deficiência nessa época, ou elas eram expostas ou elas eram abandonadas. A gente tem aqui um dos primeiros registros de pessoas com deficiência na antiguidade, no ano de 1250 a.C. Tá? Então, esse é o registro mais antigo de uma pessoa com deficiência, a Estela de Rama, e é dos tempos dos faraós. Essa obra, ela mostra para a gente, né, o porteiro de um templo. Esse porteiro, ele está apoiado num comprido bastão, né, num cajado, por conta de uma anomalia que ele apresentava na perna esquerda. Aqui embaixo eu coloquei o título para vocês, é de um material importante também, que eu sugiro, né, a consulta de vocês, que chama Para Todos, o Movimento Político da Pessoa com Deficiência no Brasil. Então, essa é uma das informações que ele traz, né, o primeiro registro de pessoa com deficiência na antiguidade. Pensando ainda na antiguidade, né, quais eram os grandes ideais, né, da sociedade? O que prevalecia eram os ideais de perfeição, né, o que era valorizado era a beleza física e o homem como guerreiro para as conquistas das terras, né, então esses eram os ideais de perfeição. A partir daí, a gente começa a imaginar como eram tratadas, né, as pessoas com deficiência. Elas eram ou eliminadas ou elas eram abandonadas. E nessa época, elas eram tratadas como sub-humanas, ou seja, elas não tinham nem o caráter de humano ainda. Né? Ainda nessa fase, né, na antiguidade, a gente tem os registros de Esparta e Atenas. Em Esparta, eles eram sacrificados, os que não estavam dentro dos padrões que eram esperados, principalmente para um guerreiro, eles eram sacrificados. E em Atenas se valorizava muito o belo e a perfeição do corpo. Há indícios, de acordo com o professor Pessotti, de que em Esparta as crianças com deficiência eram consideradas sub-humanas, o que legitimava a sua eliminação ou o seu abandono. Então, a forma como a sociedade concebia, como ela se organizava cultural, social e economicamente, justificava o seu abandono. Vamos para a Idade Média agora. Na Idade Média, a pessoa com deficiência, ela era caracterizada, né, ela era tida como não produtiva. Por quê? Porque a gente vai ter uma sociedade aqui que começa a se organizar de uma forma diferente. Então, as pessoas com deficiência, elas eram consideradas começam a possuir o status de humano. Por que isso? Né? Com o advento do cristianismo, ela ganhou status de humano, porque a partir daí ela começa a ser vista como uma pessoa que possui uma alma. Então, a partir do momento que ela ganha o status de humano, que ela possui uma alma, é proibido o seu extermínio. Mas essa igualdade que ela começa a ter no plano do status, quer seja moral, quer seja teológico, não vai corresponder a uma igualdade de direitos civis. Ou seja, embora ela ganhe o status de humano por ela possuir uma alma, ela não vai ter os mesmos direitos que as pessoas sem deficiência. E a deficiência passa a ser vista também, em alguns lugares, como um pecado, um sinal de expiação, ou uma oportunidade de algum resgate. Por exemplo, se em alguma plantação tivesse uma geada, tudo fosse destruído, e naquela comunidade, né, naquele feudo, tivesse
a presença de uma pessoa com deficiência, ela era o bode expiatório. Tudo aquilo tinha acontecido por conta da presença dela, e ela era uma oportunidade de expiação desse pecado. A partir daí, ela é mantida sob a custódia da igreja ou da família, mas ela continua confinada. E em seu confinamento, muitas vezes, com castigos severos. Então, elas eram confinadas ou dentro da igreja ou no ambiente familiar e eram severamente castigadas. A partir daí, quais eram as atitudes, então? De intolerância, de punição para com elas. Então, de certa forma, se a gente olhar lá para a antiguidade, para a pré-história e agora para a Idade Média, o tratamento que começa a ser dispensado para as pessoas com deficiência começa a se modificar com a difusão do cristianismo por toda a Europa. Ou seja, os milagres, né, que Cristo fazia, quando o cego começava a enxergar ou a pessoa com deficiência física começava a caminhar, todos esses milagres, né, começaram a se espalhar, a notícia desses milagres começou a se espalhar, principalmente pela Europa, e a partir daí, então, é que a pessoa com deficiência começou a ser considerada humana e possuidora de alma. Ou seja, elas começaram a ter mais visibilidade. E apesar disso, né, desculpa, gente, quadros de maior visibilidade, por exemplo, com atributos físicos e mentais, eram discriminados do normal. Da mesma forma como eu falei, né, o tratamento social padrão ele era ambivalente. Então, tinha ou proteção ou maus tratos. Eles eram segregados nesses ambientes. Só para exemplificar aqui, né, algumas imagens retratadas da época. À esquerda, a gente tem um quadro da época, né, da Idade Média, em que a igreja caritativamente acolhe a criança, e a gente tem aí uma criança com alguns aspectos simbólicos. Por outro lado, né, ao longo da Idade Média, acho que todo mundo já ouviu falar da Nau dos Insensatos ou a Nau dos Loucos, que eram todas as pessoas que eram tidas como diferentes, ou como os termos que eles usavam, né, como dementes, eram confinados, né, no que era chamado a Nau dos Loucos ou a Nau dos Insensatos, e eram encaminhadas para algum lugar. Então, todos os criminosos que eram condenados à pena de morte, qualquer tipo de pessoa com alguma deformidade, com alguma deficiência, ou que sofria males físicos, que eram levados para os hospitais, todos eles, na maioria, eram confinados em mosteiros ou em hospitais que, na verdade, eram depósitos de pessoas doentes. Trouxe aqui para vocês duas imagens, né, sobre a trepanação. Não sei se alguém já ouviu falar, se vocês conhecem, mas era uma prática muito comum na Idade Média, né, onde eram feitos buracos no cérebro das pessoas, sobretudo pessoas com doença mental ou com deficiência intelectual, porque a ideia era que por esse buraco, né, ou o espírito do mal, ou a doença, tudo isso saía. E é claro, né, que na grande maioria das vezes as pessoas que eram sujeitadas a esse tipo de trepanação falecia. Outra ilustração aqui, né, só para a gente visualizar um pouco mais como eram tratadas essas pessoas na Idade Média. A gente tem duas imagens aí, né, onde tem de um lado, né, as pessoas que eram consideradas diferentes ou fora do parâmetro social da época, eram levadas à fogueira, ou então eram torturadas, né, com instrumentos pontiagudos e cortados. Então, por exemplo, o que eles consideravam dementes e bruxas, aqui, segundo a gravura de 1527, eram torturados e mortos. Só para terminar aqui, exemplificar esse período da história, né, da Idade Média. Para quem conhece, a gente tem aí a produção do Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame, tanto em livro quanto em filme,
para ilustrar um pouquinho para vocês como que era concebida e tratada a pessoa com deficiência nessa época. Fica a sugestão para quem quiser conhecer. Meire, eu entrei aqui num pouquinho, né? Se você quiser tomar uma água para dar uma respirada. Obrigada, Dri. Não, eu acho que agora melhorou, foi alergia de alguma coisa. Estou com a água aqui do lado, Dri. Qualquer coisa eu falo, sim, tá? Se quiser dar uma respirada, você me fala, porque eu posso aqui ir conversando com o pessoal, até você dar uma retomada aí na voz. Tá, agora acho que melhorou, Dri. Obrigada. Tá bom, mas qualquer se você qualquer coisa eu grito. Tá bem. Obrigada. Já tô com essa tocinha chata já, é de alergia. Sim. Obrigada, Dri. Caminhando um pouco mais agora, né, na Idade Moderna, a gente tem, então, uma outra organização social, uma outra organização histórica, política, econômica e cultural. Nessa época, começa a traçar uma nova história, né? Por quê? Porque a gente vai ter a presença tanto de médicos quanto pedagogos que vão começar a desafiar esses conceitos da época da Idade Média, né? Esses conceitos mais teológicos. Eles começam a acreditar nas possibilidades de educabilidade dos indivíduos, sobretudo das pessoas com deficiência também. Então, é um período em que começam a centrar, né, a atenção para os aspectos pedagógicos e as questões de possibilidades de aprendizagem desses indivíduos, mas ainda continua essa fase de segregação e de custódio, tanto da família quanto da igreja, ou seja, eles ainda estão fora da sociedade, embora comece a se olhar de um modo diferente para suas capacidades de aprendizagem. A gente tem uma organização já agora, então, de uma sociedade, né, já capitalista, e as pessoas com deficiência dentro dessa sociedade é vista como um indivíduo não produtivo. E a partir do momento que ele é improdutivo, então ele vai operar a sociedade. Trouxe aqui para vocês o exemplo do livro Holocausto Brasileiro, não sei se vocês conhecem, ele é escrito pela Daniela Arbeques, que é uma jornalista. É um retrato dolorido, né? Eu acho que é um pedaço muito triste da história do Brasil, que ela vai contar um pouquinho, né, do genocídio que ocasionou no maior hospício do Brasil, localizado em Minas Gerais. Para quem tem que ter bastante força para conseguir ler, fica uma dica aí também, tá? A gente começa a ter, nessa época, o que a gente chama de uma visão médica e organicista da deficiência. Então, a gente passa de um período em que a deficiência sai da mão, né, da Igreja Católica, né, da visão teológica, começa a ter o desenvolvimento da ciência, um outro olhar para a pessoa com deficiência, e a gente tem agora a presença de uma visão mais organicista, e a deficiência começa a ser olhada como doença e como patologia. Então, começa a se pensar em tratamentos médicos para essas pessoas, e elas começam a ser isoladas, tanto em hospitais como em hospícios. Fica aí o exemplo do Holocausto Brasileiro, para quem quiser conhecer e dar uma olhadinha. Caminhando um pouquinho mais, né, agora para a contemporaneidade, a gente chega no século XIX. No século XIX, com a mudança no contexto mundial, né, com uma nova visão política, social e econômica, a gente vai ter agora um modelo mais caritativo. As pessoas com deficiência nessa época, elas vão ser dignas de pena. Por quê? Porque a visão é que elas são vítimas da própria incapacidade dela. Então, ela vai ser vista como uma pessoa que ela é incapaz de estar desenvolvendo conhecimentos, de produzir, de estar dentro da sociedade. Então, a partir daí, ela é digna de dó e de pena. A gente tem um exemplo interessante aqui, que fica uma outra sugestão para quem quiser ler o livro, para quem quiser ver o filme, tem disponível, né, no YouTube, que é de Itard, né, Jean-Marc Itard, lá em 1700, lá no século XVIII, ele é um médico e psiquiatra francês, ele vai ganhar um destaque muito importante
a partir do momento que ele assume o tratamento de uma criança com deficiência intelectual. Ele vai assumir a educação do Vitor, que foi um menino que foi abandonado na floresta de Aveyron. A partir do momento em que ele assume essa educabilidade de Vitor, ele começa a desenvolver todo um conjunto de material e método para desenvolver a educabilidade dele, ou seja, começa a se olhar para essas crianças, para essas pessoas, como alguém que, se você dispuser uma questão de recursos e de métodos, pode desenvolver a aprendizagem. Trouxe aqui, né, rapidinho um resuminho do século XIX, e alguns destaques de pessoas que contribuíram para a gente olhar para esse desenvolvimento histórico de uma forma mais avançada, né? Um deles é Pestalozzi. A gente sabe que Pestalozzi, ele luta, né, para uma educação que seja capaz de atingir, né, todo o povo. Ele luta a favor de uma escola pública que atinja todo mundo. Froebel também é um criador de jardim da infância, e a partir dos estudos dele e da prática, ele vai criar todo um sistema, tanto de jogos quanto de materiais, para a educação especial, né, para essas crianças que precisam de material e de apoio para se desenvolver. No século XX, trouxe como destaque aqui, acho que todos conhecem, os trabalhos de Maria Montessori, né, uma médica italiana, e ela vai desenvolver todo um conjunto de material para trabalhar as capacidades dessa criança, né. Então, o material dourado, hoje, ele é muito conhecido, muito disseminado, né, acho que a grande maioria dos professores ou utilizam ou já utilizaram. Ele é um material que foi criado por Montessori para trabalhar com crianças com deficiência intelectual. E ela vem nos mostrar o quê? Que a deficiência intelectual, ela é mais um problema pedagógico do que médico. Se você tiver uma série de recursos e de apoio para a criança, ela começa a se desenvolver. No século XX, né, a gente tem também a publicação da escala métrica de Binet, que vai influenciar sobremaneira todo esse desenvolvimento histórico, sobretudo para as crianças com deficiência intelectual. Trouxe algumas curiosidades dessa época, rapidinho, que também depois fica a sugestão para quem quiser material conhecer. Em 1854, Dom Pedro II criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que é o que a gente chama de IBC, que existe até hoje no Rio de Janeiro. Na época em que ele foi, atendia apenas 35 meninos cegos. A gente tinha no Brasil 15.848 alunos cegos, mas ele se restringiu, né, a atender apenas uma elite da sociedade de meninos cegos. Na mesma época, um pouquinho para frente, em 1857, é criado o Imperial Instituto dos Meninos, que na época chamava surdos mudos, né, hoje a gente sabe que não é mais assim, né, que é o que a gente conhece sobre isso, o IRIS, né. Em 1868, esse instituto torna-se referência na educação de surdos no Brasil como um todo, e até hoje, né, ele continua sendo uma referência, também no Rio de Janeiro. Para além das curiosidades, trouxe um pouquinho aqui também para a gente conhecer algumas atrocidades para com essas pessoas. No período de 45, a gente sabe que teve a Segunda Guerra Mundial, né, e com ela o Holocausto. Ele elimina cerca de 275 mil adultos e crianças com deficiência. E chega ao patamar de 4.000 pessoas suspeitas, né, de terem algum tipo de hereditariedade, de surdez, cegueira ou deficiência intelectual, serem esterilizadas. Tudo em nome, né, da política da raça ariana. De 64 a 85, indo agora para o contexto brasileiro, a gente teve a ditadura militar, e um dos destaques que eu trago aqui, né, o presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, o Cândido Pinto de Mello, sob a mira, né, de um atirador que na época estava mascarado, ele dispara um tiro e secciona a medula abaixo do peito dele,
e ele é vítima, né, desse acidente aí, e fica em uma cadeira de rodas. Ele é um dos fundadores do movimento do direito das pessoas com deficiência, que fica uma outra sugestão também de leitura para vocês. A gente tem um autor, Lana Júnior, que ele fez um estudo muito aprofundado sobre esse movimento que aconteceu na década de 80 no Brasil, né, sobre os direitos sociais, sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência. Então, é um material muito rico, é a pena consultar e que vocês encontram disponível na internet também, tá? Para ilustrar um pouquinho mais, né, dessas atrocidades, trouxe as imagens aí. Nos primeiros anos de vigência do programa, somente crianças com sérios defeitos congênitos foram mortas. Mas, com o passar do tempo, isso tudo foi aumentando, e as indicações para a eutanásia, as quais esta era recomendada, foram se ampliando. Então, cada vez mais se ampliava o número de mortes. Foram mortas crianças por apresentar orelha deformada, por urinar na cama, ou outras enquadradas como difíceis de se educar. Muito triste isso tudo, né? Caminhando um pouco, né, chegando no século XX, as duas grandes guerras, né, enquanto dois grandes conflitos mundiais, ela causou um número muito grande de vítimas, né, foram mais de 70 milhões de mortes durante esse período, e muitas das pessoas que sobreviveram com uma deficiência adquirida. A partir daí, então, elas precisavam se integrar, essas pessoas precisavam ser integradas novamente dentro da sociedade. Aí nasce, então, a indústria da reabilitação. Então, a deficiência, ela começa a ser pensada como uma questão mais social e não como uma questão apenas pessoal, apenas do indivíduo. A sociedade precisa criar alguns mecanismos de integrar essas pessoas novamente no campo do trabalho. Então, há uma mudança na visão social. E a gente tem, nesse período também, né, toda uma construção de defesa dos direitos humanos. Retomando aqui, só para resumir, né, então, as diferentes épocas, de uma forma bem didática e bem resumida, para a gente rever. Então, anterior à Idade Média, qual era a concepção? Ou seja, quais eram as formas de ver a ciência? A pessoa com deficiência, ela era considerada sub-humana. Qual era a atitude principal? De eliminação. Na Idade Média, a gente vai ter uma visão mais sobrenatural, mais teológica. Ela era ou divina ou ela era demoníaca. E qual é a atitude a partir dessa visão social? De ambivalência. Ou você protegia, ou eram os maus tratos. Caminhando para a Idade Moderna e para o Renascimento, a gente tem uma visão mais organicista da deficiência, né? Ela vai ter uma visão mais médica, ela vai ser olhada como uma patologia, como uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Qual é a atitude social a partir daí? O isolamento em hospitais ou em hospícios. Meados do século XX, né, um pouquinho mais próximo dos nossos tempos, a gente começa a ter uma visão mais multideterminista da deficiência. Então, é preciso olhar para a questão da deficiência de vários ângulos, com vários olhares, a partir da biologia, a partir da educação, a partir da psicologia, a partir da sociologia. A partir disso tudo, então, começa a se olhar a partir do que a gente chama de um modelo social da deficiência. E qual vai ser as atitudes a partir desse modelo? De olhar para essa pessoa como uma pessoa com direitos sociais. E no nosso caso aqui, né, olhando para o nosso foco, uma pessoa com direito à educação, com direito à escolarização. Aí a gente tem, então, dois paradigmas, né, o da integração
e o que se denomina de inclusão. Então, foi isso que a gente viu até agora. No Brasil, né, então, o que eu gostaria de destacar para vocês? Então, na primeira metade do século XX, a sociedade civil começa a criar algumas organizações voltadas à assistência nas áreas de educação e de saúde. A partir dessa organização, que é da sociedade civil, principalmente de familiares de pessoas com deficiência ou das próprias pessoas com deficiência, começa a se organizar todo um movimento de luta pelos direitos civis. Né? Por quê? Porque até então, até pouco tempo atrás, o Estado ele se limitava a expandir os institutos de cegos, que foi o que a gente viu, e dos surdos, do INES e do IDC, para cidades menores, e não vai promover nenhuma outra ação para com as pessoas com deficiência. No muito, algumas campanhas ou criação do CENESP, mas tudo muito ainda incipiente. Então, as famílias começam a se organizar e vão à luta em busca dos direitos sociais. Como eu falei para vocês, né, tem aqui no meio, entre as duas imagens, um símbolo, né, de 1981, que foi considerado o Ano Internacional do que na época tinha a nomenclatura dos deficientes. Hoje a gente sabe que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, porque ele é uma pessoa, né, a pessoa vem antes da deficiência. Naquela época, por conta desse ano internacional, a sociedade no Brasil se organiza e vai à luta pelos direitos. Eles fazem um movimento em Brasília, que é o movimento social das pessoas com deficiência. Imaginem para uma época em que não existia internet, que não tinha estradas como a gente tem hoje, não tinha disponibilidade de lugar para ficar. Se vocês assistirem o vídeo do Movimento Social das Pessoas com Deficiência no Brasil, é só buscar na internet, vocês conseguem, vocês vão conhecer toda essa história. As próprias pessoas com deficiência que participaram desse movimento contam como foi chegar até Brasília. Eles iam várias pessoas dentro de uma Kombi, andavam dias e dias, chegaram em Brasília, não tinham onde se hospedar, iam para a escola, iam para a casa de amigo, mas se juntaram para fazer esse movimento a favor do direito deles, dos direitos sociais deles, né? Então, a gente tem aqui embaixo a imagem à esquerda, né, que é o lema, campanha, nada de nós sem nós, ou seja, o que isso quer dizer, né? A pessoa com deficiência, ela tem voz, é ela que vai dizer para nós, né, quais são os direitos e o que ela precisa ter. E aqui do lado direito, eu coloquei só para ilustrar para vocês também, né, o Memorial da Inclusão em São Paulo, que é, na verdade, como um museu que vai estar preservando toda essa história de luta desse movimento social. Passando esse período de pandemia, fica uma sugestão bacana também para a visitação e conhecer melhor esse movimento. Então, a gente aporta no século XX, início do século XXI, com outra visão para com a pessoa com deficiência, ou seja, modos de ver, de conceber, de tratar a deficiência de jeitos diferentes. Então, a gente vai ter o que a gente chama de paradigma de apoio e de suporte. O que isso quer dizer? Principalmente, sobretudo, que a pessoa com deficiência é uma pessoa como todo mundo, é uma pessoa que tem direito. E direitos que foram difíceis de ser conquistados durante a história. Se a gente olhar lá na pré-história, na antiguidade, Idade Média, contemporânea, que a gente foi vendo como essas pessoas eram tratadas. E se a gente olhar ainda mais, a gente vai ver resquícios lá da antiguidade, até da pré-história, hoje no século XXI. Não é difícil, por exemplo, a gente olhar lá para a pré-história, em que eles eram abandonados, e chegar no século XXI, e encontrar ainda pessoas com deficiências que são abandonadas. Então, quais são esses direitos, né? De uma convivência não segregada. Lembra que a gente viu durante a história que um longo período elas eram confinadas, elas eram segregadas, elas eram hostigadas. Então, hoje elas têm um direito dessa convivência não segregada, ou seja, elas têm o direito de ir e vir.
Elas têm o direito de ir à escola, de ir ao clube, de ir à sorveteria, de ir à igreja, em qualquer ambiente que elas quiserem estar. Mas elas precisam de acesso a alguns recursos para que isso aconteça. Então, tanto o suporte quanto o apoio, eles precisam acontecer para que ela tenha esses direitos garantidos. Ela tem, por exemplo, o direito garantido de aprendizagem, né, mas ela precisa de alguns suportes e de apoio dentro da escola para que isso aconteça. A partir daí, a gente começa, né, a desenvolver e a ouvir a ideia de inclusão, sobretudo na questão dos direitos sociais, ou seja, é direito da pessoa o acesso à educação. Quando eu iniciei minha fala com vocês, foi uma das primeiras ilustrações e questões que eu trouxe, né, que foi a nossa LDB, porque ela é a nossa lei maior da educação e ela garante esse direito social. Então, a inclusão, ela é um paradigma, né? Então, o que isso quer dizer? A gente tem, sobretudo na década de 1994, todo um movimento em Salamanca, e a partir desse movimento, né, se organiza um documento que é conhecido como Declaração de Salamanca, que vai trazer isso aqui, que a inclusão fundamenta-se numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade. Fácil da gente entender? Até que é fácil, mas nada fácil de se pôr em prática, né? Então, é muito importante a gente começar a conhecer, a começar a questionar, a começar a olhar de uma forma diferente para tudo isso. Então, o que significa, né, se fundamentar numa filosofia que vai tanto reconhecer quanto aceitar a diversidade? Significa garantia de acesso, mas não só de acesso, de oportunidade também a todos, independente da sua especificidade ou da sua particularidade. Todos têm direito e acesso à educação. Só que, para a gente diferenciar um pouquinho e ficar um pouco mais claro, né, então a gente tem um modelo médico da deficiência e o que a gente chama hoje de modelo. Então, no modelo médico, as pessoas com deficiência são vistas como pessoas que têm, né, problemas orgânicos e que precisam ser tratados ou curados. E que exige, né, um esforço terapêutico de modo a que se encaixe na sociedade. A professora Adriana já deixou muito claro isso, né, acho que vale a pena reforçar, que embora a gente tenha um modelo médico que olhe para a pessoa com deficiência como se ela fosse alguém incapaz que precisa ser curado, a evolução da medicina e hoje da tecnologia contribui muito para a qualidade de vida dessas pessoas, né, diferente da gente olhar para um modelo médico. O modelo social vai enxergar, né, qual é a forma de conceber, de tratar, de ver a pessoa com deficiência. As condições limitadoras do funcionamento humano se tornam uma deficiência somente se a pessoa enfrentar barreiras de acesso em seu meio ambiente físico e social. Então, o indivíduo começa a ser o especialista em suas exigências e essas devem ser respeitadas. Então, o que isso quer dizer? A gente vive em um momento em que a sociedade precisa se adaptar a essas pessoas, e não as pessoas a essa sociedade. O movimento, agora, é ao contrário, é a sociedade que tem que se organizar para receber essas pessoas. Por quê? Porque a acessibilidade dela aos ambientes é um direito. Trouxe aqui para exemplificar um pouco essa questão de acessibilidade e de direito, o decreto 6949 de 2008, que, como eu falei lá no início, também fica uma sugestão de vocês consultarem, que é um documento importante, e eu trouxe aqui um trechinho dele, só para a gente entender um pouco melhor essa questão do direito social, né? A importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico, cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O que isso quer dizer? A acessibilidade, ela é um princípio e ela é um direito da pessoa com deficiência. Então, esse direito dela ter acesso aos diversos ambientes, por exemplo, a nossa sala de aula, vejam vocês que foi conquistado depois dos anos 2000.
é muito recente. Então, essas pessoas, elas eram excluídas e elas eram deixadas à parte desses ambientes. Então, a custo de muita luta, de muito esforço, é que hoje a gente tem a presença dessas pessoas na nossa sala de aula. Resumindo aqui, né, rapidinho, todo esse percurso histórico que a gente fez, né? Então, a gente tem todo um período em que existiu a exclusão, né? E o extermínio, a segregação e a institucionalização, elas justificavam esse processo de exclusão. Então, se institucionalizou, ou em casa, ou em escola especial, ou em igreja, em algum local, se institucionalizou, e isso tudo justificava essa exclusão das pessoas. Depois a gente começa um movimento social em que se pretende integrar essas pessoas na sociedade, no campo do trabalho, depois daquele período de pós-guerra, que é o que se denomina de normalização. Então, o que é? A integração, a pessoa ela tem que ir se aproximando do que nós consideramos normal. Então, ela vai se normalizar. Para isso, vai ter alguns serviços, né? A classe comum ou a classe especial. E agora, né, próximo dos anos 2000, a gente tem um paradigma da inclusão. E qual é a visão a partir desse paradigma? Que precisam existir suportes e apoios para essa pessoa, a partir de então ela vai para dentro da escola. E o suporte, o apoio se dá através, né, do atendimento educacional especializado. Se a gente for olhar, né, o que eu deixei de amarelinho aqui para vocês, todo esse percurso de exclusão, integração e inclusão, a gente percebe que eles não são divididos, a história não se divide, né, em caixinhas. Tanto que hoje, em 2020, a gente tem movimentos de exclusão para com essas pessoas, ainda tem quem olha para ela como ela, se ela precisasse se adequar, né, como se fosse um movimento de integração, e o que hoje, né, a gente chama de inclusão, que seria o ideal. Né? Então, aqui a gente tem uma visão mais geral do que eu trouxe para vocês até aqui. Para além de tudo isso que a gente viu, né, do que a história conta para nós, é a história que está nos dizendo tudo isso. Né? Então, para além da caridade, da doença, da normalização, da integração, da incapacidade, qual é a lente, qual é o óculos que a gente tem que usar para olhar para eles? Como pessoas, né? São pessoas como todos nós, são pessoas que têm direitos e que têm capacidades que precisam ser desenvolvidas, né? Eles têm o direito de ter oportunidade de estar onde querem. Aí trouxe só o exemplo aqui, né, de pessoas com deficiência que são conhecidas, né? A filósofa Helen Keller, Pablo Pineda, que foi ator e pedagogo, Beethoven e Stephen Hawking. Né? Olhando para toda a exposição até agora, né? Quais são os principais pontos? As diferentes formas de se conceber a deficiência coexistem até hoje. Então, foi aquilo que eu disse para vocês. Em pleno século XXI, a gente ainda tem pessoas que são abandonadas, a gente ainda tem pessoas com deficiência que são exterminadas, que são segregadas, que são excluídas da convivência social, que são olhadas para além, com a lente, né, de incapacidade. Então, essas diferentes formas, durante toda a história, elas ainda existem até hoje. A natureza e o significado da deficiência se modificaram através do tempo. Então, a gente olhou nesse breve e superficial ainda percurso histórico, que a questão das formas de olhar e de conceber a pessoa com deficiência se justificavam muito pelo contexto social, político, econômico e cultural de cada época. E elas foram se modificando através do tempo. Vimos também que a educação especial ela é uma modalidade de ensino que também se desenvolveu com a história. Né? Hoje, a gente olhar para a educação especial como modalidade de ensino que perpassa todas as etapas e níveis de ensino, desde a educação infantil até a educação superior, a gente vê que essa forma de ver, ela foi, de se olhar, né, para a educação especial, ela foi se desenvolvendo com o tempo. E é só agora que a gente tem essa visão.
A importância de a gente olhar para a sociedade, para a cultura, aí repetir de novo, né, para a sociedade e a cultura de cada época, que foi o que eu disse para vocês. Cada época, né, cada sociedade, cada cultura justificava a forma de olhar e de conceber a deficiência. Então, a história ela é sempre muito importante para a gente entender do porquê hoje falar em inclusão escolar. A formação deve contemplar informações sobre essas diferentes concepções para favorecer uma visão multideterminista da deficiência. A gente só para o biológico, só para o psicológico, né, ou para outras áreas isoladamente. O ser humano, ele é complexo, né, então a gente precisa ter um olhar com várias dimensões, multideterminista, para a questão dessas concepções. Lembram lá no início, eu pedi para vocês irem pensando um pouquinho, se vocês conheciam alguém com deficiência, como era estar com essas pessoas, se não conhecem, como imaginam que é estar com essas pessoas. Por quê? Porque a gente tem todo esse percurso histórico e a gente não sai ileso tudo isso, nós fazemos parte dessa história. Então, a gente pode carregar, né, na nossa convivência, na nossa forma de olhar para essas pessoas, diferentes exemplos que eu trouxe aqui para vocês, né, muito rápido. Então, a gente pode ter alguns episódios dessas diferentes formas de olhar para a pessoa com deficiência. O exemplo aqui de uma pessoa cadeirante. A gente pode olhar para essa pessoa dessa forma, né, primeiro, olhar para ele e dizer assim, que pena, é tão linda, mas presa nessa cadeira, não vai casar, não vai ter filho, não vai estudar, não vai trabalhar, ou seja, um olhar de pena, de dó, como se só a nossa forma, né, de ser e de existir no mundo fosse a certa, né, que contemplasse tudo. Então, esse é um modelo caritativo, por quê? Porque a gente olha para a pessoa com pena, com dó, como se não pudesse ter mais nada. Mas a gente pode olhar, né, para essa pessoa cadeirante e dizer assim, judiação, devia ir para o médico, ver se tem cirurgia para voltar a andar. Ou seja, ela precisa se curar. Né? Então, essa é uma abordagem mais médica. Ou a gente pode olhar para essa pessoa e pensar assim, a sociedade precisa se adaptar arquitetonicamente, ou seja, construir rampa para que ela possa ter acesso à vida social. É preciso ter uma rampa para ela conseguir entrar dentro da farmácia, para ela ter autonomia de entrar na farmácia, chegar lá e escolher a medicação ou o produto que ela quiser. Precisa ter uma rampa de acesso para ela entrar no banco, para ela entrar na escola, para ela usar o banheiro. Então, essas adaptações arquitetônicas, elas precisam existir para que essa pessoa tenha acesso. Ou seja, vocês percebem a diferença aqui no modelo social? A sociedade começa a se organizar para receber essa pessoa, não é mais a pessoa que tem que se adaptar à sociedade. E a gente pode também, né, olhar para essas pessoas como uma pessoa com direito, e dizer assim, ó, quando ela estiver lá na universidade, a universidade precisa estar acessível a ela, ou quando ela entrar na escola, a escola tem que estar acessível a ela, porque é um direito, a lei garante isso para ela. Então, a gente tem aí um modelo de direitos. Trago isso para vocês por quê? Porque todas essas lentes, essas formas de olhar para a pessoa com deficiência, ela faz parte de nós. E o fato da gente estar dentro de um curso, de estar lendo, conhecendo, de estar trabalhando com essas pessoas, vai nos ajudar a ir nos movimentando entre essas lentes, olhar para essa pessoa de um modelo, a partir de um modelo mais social, de alguém que tem direito e que a escola precisa se desenvolver para que ela desenvolva suas capacidades. Para além de tudo, né, que a gente viu, eu acho que é importante a gente ter essa lente de olhar para o mundo e de olhar para as pessoas, e que nem sempre é fácil. Né, são mudanças dentro de nós, mudanças na sociedade, mudanças de mentalidade, que vai exigir um movimento muito grande de nós. Mas é importante a gente saber que tem pessoas que enxergam com as mãos. Não necessariamente elas precisam enxergar com os olhos. Tem pessoas que também conversam com as mãos.
Tem pessoas que se movimentam com rodas e não necessariamente com pernas, e que podem estar onde elas quiserem. Tem pessoas que aprendem muito rápido. Tem pessoas que têm modos e formas diferentes de se interagir com o mundo, mas são pessoas também. E tem pessoas que se desenvolvem e aprendem num ritmo bem diferente dos outros, mas que também têm o direito de se desenvolver. Olhando para tudo isso, né, para tudo isso que a gente conversou, para os exemplos que eu trouxe para vocês, e principalmente agora para a gente finalizar, para essas duas ilustrações. Quem é deficiente? A gente tem à esquerda aí o professor virado para a lousa, e ele diz assim: a prova é amanhã, vejam bem, ouça e olhem. E de costas para a sala. Aí na sala a gente tem um aluno que é cego, um aluno que é surdo, e os outros alunos juntos. E do outro lado, né, a gente tem 3 pessoas conversando, uma delas em cadeira de rodas, aí a que está na frente diz assim para o homem que empurra a cadeira: o nome dela, quantos anos? Ela consegue? E ele diz: pergunta para ela. Então, assim, o que essas imagens despertam na gente? Se a gente for olhar lá a primeira questão que eu coloquei para vocês, né, quando a gente está junto dessas pessoas, o que a gente sente? O que elas despertam? Vamos olhar o contrário agora, né, para as pessoas que estão com ela, para o professor que está em sala de aula, para a mulher que está conversando. O que nós despertamos nessas pessoas? Qual é a nossa forma de ver, de conceber e principalmente de tratar a pessoa com deficiência? Gostaria só de finalizar e deixar esse pensamento para vocês, tá? Muito obrigada pela paciência, desculpa a tosse aí no meio, que já faz uns dias que eu estou assim, e me coloco à disposição para conversar, tá? Obrigada. Olá de novo. Meire, segunda vez que eu ouço essa aula e cada vez que eu ouço eu me apaixono mais. Muito obrigado, viu? Eu parei de perguntar? Acho que parou, né? Oi? Parei de Parou projetar? sim, parou sim. Estamos eu e você aqui. Certinho. Se a galera quiser entrar também. Bom, primeira coisa, Meire, o tanto de elogio que você recebeu aqui no chat, eu tô até com ciúmes. Ah, não precisa ficar com ciúmes, não. Foram elogios do material, da sua forma de apresentar, da sequência do que você apresentou. Muitos elogios mesmo, e merecidos, claro. Da Algumas questões pessoas. que eu consigo responder? Não, então, perguntas eu vou pedir para a galera começar a pôr agora. Eu tentei acompanhar aqui, mas foram muitas mensagens. Eu não vou conseguir recuperar agora se houve alguma pergunta. A questão, gente, essa live vai ficar gravada. A Clarissa disse que vai disponibilizar isso, ficar disponível. Quanto ao material que a professora apresentou, depois a gente vai conversar com ela. Eu prefiro que ela não tenha que responder isso agora, que é ao vivo. Depois a gente vê, se for possível, a gente manda para vocês, tá bom? Então, aguardem um pouco essa sociedade, mas, de forma geral, esse material está em livros, está em páginas, né, Meire? Principalmente no livro do Pessotti, né? Eu acho que é uma referência para entender um pouco melhor a história, né, da educação especial. Perfeito. A gente precisa aprender a voltar para a biblioteca, né? Coisa que a gente foi abandonando aí ao longo do tempo. Agora a gente... acabei de responder, Sandra. Sandra perguntou de novo. Mas, enfim, a live vai ficar gravada aí para vocês terem acesso ao longo dos dias. Meire, antes deles começarem a perguntar, tem muito comentário aqui do lado, queria ouvir um pouco você, que parece que, e aí talvez eu me coloque junto com todos que fizeram esses comentários, dessa coisa de que a gente aguarda muito institutos, né? Que o governo, que as escolas providenciem essas mudanças, e aí a gente, como professor, parece que às vezes se coloca numa posição de conforto, né?
E eu penso que a mudança tem que partir da gente também, não só dessas outras instâncias maiores, por assim dizer. Queria saber o que você pensa disso. Eu penso, assim, eu acho assim, que eu nunca cheguei a ver, ou é muito difícil eu ver o professor na situação de conforto. Né? Eu acho que o professor sai da zona de conforto o tempo inteiro. Né? Quando a gente, na década de 90, início do século XXI, começa a receber esses alunos na sala comum, a gente tem um desafio que se soma a uma série de outros que já vinham dentro da escola. Né, a questão do analfabetismo, a questão das condições de trabalho do professor, que são insanas muitas vezes. Né, a gente tem ouvido, né, assim, muitas notícias de como estão as condições de trabalho do professor agora em tempos de pandemia. Né, então, a gente, assim, o professor, ele vai à luta, ele tenta, e a gente muitas vezes tem um Estado que se acomoda um pouco nisso tudo. Eu penso que a grande questão é o embate. Acho que tem que ter esse movimento que você falou, né, da escola como um todo, não só do professor, porque o aluno ele não é responsabilidade só do professor, ele é de responsabilidade da escola, ele é de responsabilidade da sociedade, ele é de responsabilidade do Estado. Então, se não tiver esse embate, no sentido da gente ir à luta e dizer, precisamos disso, por isso que eu incentivo muito, por exemplo, a questão do curso de formação que vocês estão participando. Né? Quanto mais conhecimentos a gente tiver, quanto mais a gente for atrás, mais formas de luta a gente vai ter dentro da escola e da sociedade. Então, eu acho que a questão do embate, ela é muito importante, da participação da comunidade escolar como um todo. Ótimo, perfeito. Assim, eu posso complementar? Sempre. Se a Adriana não aguenta ficar quieta, eu acho que é isso mesmo, o que a Meire está indicando, né, para a gente, essa questão desse percurso histórico. Então, a gente não tem tantas rupturas assim, né? Como a professora Meire falou, quer dizer, coisas que aconteciam lá atrás ainda acontecem até hoje, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, gente, sem recurso financeiro, sem investimento na escola pública, não tem inclusão, né? Nem da criança com deficiência, nem da criança típica. Então, a gente tem que reivindicar, né, uma qualidade da escola, uma qualidade, né, em relação à educação, que, infelizmente, a questão do financiamento da educação compromete muito todas as ações, né, que a gente tem que fazer lá na escola, enfim, professor sobrecarregado, carga horária grande, porque, né, questão salarial e um monte de problemas. Mas se a gente está na educação, a gente tem que lutar pelos direitos, né, dessas crianças, os direitos dos professores, para a gente conseguir os recursos, né, principalmente o recurso financeiro. Então, por isso que a gente luta pela escola pública de qualidade, né? E aí, quando a gente tem, por exemplo, as instituições que ainda, né, tem ainda as escolas, né, especiais e tal, elas devem ser parceiras nesse compromisso com a escola pública, porque é o que a gente acredita, né, um investimento que deve ser feito na escola pública para melhorar a qualidade em geral, né, porque sem investimento não tem escola, né, não tem inclusão. Acho que era essa passa principalmente por aí, né, Dri? Né, a questão do investimento na escola, nas condições de trabalho do professor, na formação do professor. Sim. E acho que aqui a gente tem um bom exemplo, né? Nós temos 1.300 professores aí do ensino público procurando essa... Que delícia, né? Eu acho que além do conhecimento, é procurando um caminho para que isso se efetive, né? Porque além dessas brigas sociais e políticas, eu acho que adquirir conhecimento é parte do processo, né? Não basta dizer eu não sei, eu não aprendi. Eu acho que essa busca que né, os nossos e as nossas cursistas vêm aqui procurar com a gente, eu acho que esse é um passo importante, né? Isso indica essa insatisfação, talvez, não sei se é um termo adequado para dizer nesse momento, mas isso é bom.
Eu vou tentar buscar algumas perguntas aqui. Uma que vem da Silvia Barbosa, ela pergunta o que a gente pensa, o que vocês pensam do professor auxiliar ou da professora auxiliar na sala regular para dar suporte ou apoio ao aluno com deficiência. Se a gente acha que isso deveria ser uma condição obrigatória, enfim. Quem quer começar, Meire? Pode ser. Depois, se abrir qualquer coisa, complementa, né? Eu penso que se a gente for olhar para essa realidade, é uma pessoa importante dentro do espaço escolar também, né? Mas da mesma forma que o professor, um ponto que eu olho é a questão da formação desse professor auxiliar também, né? Eu acho que a pessoa com deficiência ela tem algumas especificidades, dependendo da deficiência, que precisa ser estudada, precisa ser conhecida também, né? Eu acho que a questão da formação é um ponto importante para esse profissional, não que ele não deveria existir, né? Eu acho que sim, e é um direito, né? A garantia de direito dele na escola. Mas eu acho que teria que investir na formação também. Ótimo. E saber, assim, né, que tem diferenças quando a gente fala do cuidador, né, e do professor de apoio. Uhum. Então, algumas crianças, elas necessitam do cuidador, que lá na LBI, né, na Lei Brasileira de Inclusão, eles falam de profissionais de apoio, né. Lá ele deixa uma brecha, porque ele fala assim, é para a questão da alimentação, os cuidados, né, de higiene e tal, e aí ele deixa uma brecha de falando no que for necessário, né, esse é o problema das brechas, né, que acontece aí nas questões legais. E aí a gente tem, às vezes, uma pessoa que não tem nenhuma formação, né, às vezes é uma formação lá de ensino médio, e ela assume uma responsabilidade que não é dela, porque ela não pode exercer um cargo, né, um cargo não, uma ação pedagógica, porque ela não tem formação para isso, né? E muitas vezes as prefeituras, enfim, às vezes até terceiriza esse serviço, né, com uma mão de obra barata, às vezes com estagiário, que nem é da pedagogia ou da educação especial, não tem formação nenhuma. E aí essa pessoa, não é culpa dela, ela não sabe agir. E aí ela, às vezes, blinda essa criança, né? E em vez de você estar colaborando com o processo de inclusão dessa criança, né, para que ela possa se desenvolver, não, essa criança ela fica muito, né, super protegida diante desse profissional que fica lá do lado dela, que muitas vezes faz por ela, sendo que ela seria capaz de fazer por si só. Então, a gente tem um problema de formação e um problema de precarização em relação a esse ponto, se é o cuidador, se é um professor de apoio, né? Então, tem muita dificuldade em relação a isso, né? Então, por isso, assim, uma boa avaliação, né, do professor da sala regular, para saber realmente, de fato, a necessidade, porque é o que a professora Meire indicou, né, assim, tem crianças que vai ser necessário o cuidador, vai ser necessário, às vezes, um professor de apoio, vai ser necessário, às vezes, profissionais da área da saúde fazendo um trabalho intersetorial, gente, esse é o meu bebê de 19 anos. Então, é isso, essa questão intersetorial que não acontece. Muitas vezes eu preciso de profissionais para fazer essa rede de apoio junto ao professor, né? Então, um pouco isso. Só para expandir um pouquinho essa fala de vocês, eu achei perfeito. Eu fico muito preocupado com essa história do cuidador faz tudo pela criança, né? A criança nunca tem a oportunidade nem sequer de escolher, né? Que é uma coisa simples. Mas vocês acham que dá para expandir um pouco essa fala de vocês, falando um pouco do coensino, do ensino colaborativo? Vocês poderiam falar um pouquinho? Vamos começar pela Adri agora? Vai. Assim, quando a gente fala da questão do coensino ou do ensino colaborativo, ele tem toda uma metodologia, que é diferente do professor de apoio, que é diferente quando a gente fala, por exemplo, da bidocência, né? Por quê? Porque quando a gente fala do coensino, a gente tem toda uma metodologia, né, no qual você assim, basicamente, né, o professor da sala comum
com o professor da educação especial, trabalhando colaborativamente, com objetivos únicos, né? No sentido de que os dois estão numa horizontalidade, né? Não existe um que sabe mais, que vai ensinar o outro, né? O professor não vai ficar lá, o professor da educação especial do ladinho do aluno com deficiência e fazendo coisas diferentes enquanto o professor regente. Não, o trabalho é com os professores, né? E nesta sala tem os alunos com deficiência, mas o objetivo do ensino colaborativo é o trabalho em conjunto com esses professores em benefício da sala de aula, em benefício de uma construção, de uma aprendizagem para todos, e não só para o aluno com deficiência. Então, é lógico que o professor de educação especial, até por conta da formação, ele tem esse olhar, né, para buscar, então, condições, né, de estratégias, de metodologias que vai, de fato, favorecer o aprendizado do aluno com deficiência. Mas, necessariamente, não é fazendo diferente, muitas vezes. Muitas vezes, levando essas estratégias, essas metodologias para a sala de aula, você tem uma melhora na qualidade de ensino para todos, e não só para o aluno com deficiência, né? Então, é diferente, por isso que esse trabalho de colaboração, ele tem todo uma sequência, né, de ações entre os dois professores, né? E aí precisa, novamente, né, a gente fala, precisa também de formação, né? Para o professor da educação especial, para o professor da sala regular, porque muitas vezes a gente fala assim, eu estou lá tentando fazer colaboração, não consigo, mas se o professor da sala regular, ele não estiver aberto para colaboração, porque um dos princípios é a questão de ser o voluntariado, né? Não no sentido de não ganhar, mas no sentido de se colocar para o trabalho, né? E realmente, de fato, não acontece, porque o trabalho é em conjunto entre os dois, né? Só para complementar, né, um pouco do que a professora Adriana colocou, eu penso que ela fez colocações interessantes, eu acho que é nessa direção mesmo, mas gostaria de frisar a importância da gente começar a desenvolver essa outra cultura, né, porque é uma cultura que muitas vezes, na grande maioria das vezes, na nossa formação, nós não tivemos esse tipo de conhecimento, e muito menos na nossa prática pedagógica. Eu vi alguns comentários, enquanto estava passando aqui, a Adri respondendo, que tem professores dizendo assim, me sinto sozinho, o professor do trabalho é sozinho. Essa é a nossa prática, e muitas vezes, sim, a gente desenvolve tudo isso sozinho. E olhar para o trabalho colaborativo é olhar para uma outra cultura, um outro tipo de formação. É como se a gente fosse buscar parceria mesmo, né? Uma parceria entre o professor da sala comum e o professor da sala da sala de recursos, né? Por quê? Porque o educador especial e o pedagogo, o professor da sala comum, são funções diferentes, são formações diferentes, né? Então, você trabalhar colaborativamente é você juntar essas duas experiências, esses dois conhecimentos, e desde o planejamento, ir trabalhando para que aconteça e se desenvolva, né, em condições melhores o processo de ensino-aprendizagem. E como a Adriana falou, não vai beneficiar só o aluno com deficiência, né? Beneficia muitas vezes, a gente sabe disso, a sala como um todo. Então, formar parcerias é muito importante. Né? E desenvolver essa cultura que a gente não tem mesmo. Acho que a palavra é planejamento, né? Quer dizer, as pessoas perguntam, se só não trabalham, vai fazer o que a gente faz, né, gente? Né? Não é só acordar de manhã, chegar na sala de aula e aí, né? Isso é tudo preparado, né? A Rosemary, acho que é assim que fala o nome dela, Marques, ela pergunta se a gente imagina uma sala multissérie com alunos com deficiência. Ela disse que para ela isso é uma realidade. A sala multisseriada, né? É isso? Acho que sim. Sala multisseriada, né? Imagina o desafio que é para ela, né? Acho que o desafio se põe para todo mundo, né? Quando a gente pega uma sala de aula com 25 alunos e com uma criança com deficiência, com a sua especificidade para aprender, junto com essa criança na sala, a gente vai ter outras, com outros desafios para a gente superar. E imagina numa classe multisseriada, né? Que a gente vai ter alunos de diferentes séries dentro de uma mesma sala,
e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Né? Eu acho que é um desafio muito grande, por isso que eu sempre bato palma e levanto a bandeira para o professor. Né? A gente enfrenta desafios diariamente em qualquer etapa de ensino. Né? E a sala multisseriada, sim, é uma realidade, não é fácil, não. Né? Eu já trabalhei em sala multisseriada, não vou falar quando, porque faz um tempinho, mas é um desafio muito grande. Eu trabalhei como professora de uma classe hospitalar, no Hospital das Clínicas, materno-infantil de Marília, interior de São Paulo. E lá, assim, a gente atendia, né, além da questão da especificidade da criança hospitalizada, a gente atendia, então, as crianças desde a educação infantil, né, até lá, a pediatria era até 14 anos, então a gente atendia até o Fundamental 2. E muitas vezes, lá na sala, né, você tinha alunos da educação infantil, do Fundamental 2, do Fundamental 1. Então, assim, é um desafio muito grande, para além, né, deles estarem numa situação de hospitalização, né, a gente trabalhava com a questão do currículo, e uma coisa que, assim, dava, né, um pouco mais de organização, até para um planejamento meu, enquanto professora, e até a questão das discussões, era trabalhar com projetos de aprendizagem. Então, a gente trabalha dentro de um tema, e esse tema traz as disciplinas, por isso que é um tema que busca interdisciplinaridade, né? Como eu estava lá no contexto do hospital, eu trabalhava muito com os projetos, por exemplo, de leitura de bula. Né? Então, no soro lá, o que tem no soro? Tem remédio? Que tipo de remédio é esse? E aí dava para trabalhar português, matemática, química, e aí a gente trabalha com o currículo, né? Então, lá na educação infantil, de uma forma, apresentando esse conteúdo, né? O conteúdo acessível para a educação infantil, e o conteúdo acessível para o Fundamental 2. É um desafio grande, né? Mas é possível, é muito desafiador, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Gente, alguém pergunta aqui a respeito de licenciatura. Só para anunciar para vocês, e eu acho que a Meire que vai coordenar, agora eu me confundi, é tanto curso que a gente oferta, a gente acabou de aprovar uma segunda licenciatura, é isso, Meire? Isso, em educação especial? segunda licenciatura em educação especial. Isso, eu imagino que logo isso vai em processo de construção de edital, né, de adequação do projeto pedagógico, mas é um curso que, a princípio, vai ser ofertado só para o estado de São Paulo, né, que como a gente vai começar meio devagar aí, vai ser a primeira experiência, mas é um curso que vai ser ofertado de 2 anos para professores que já atuam em sala de aula, né, principalmente de alunos com deficiência, e que já têm uma primeira licenciatura. Mas aí, com o tempo, a gente vai ampliando. Só aí. E a deixa eu ver de educação especial, né, que a gente tem, se alguém se interessar, o nosso curso, né? Alguém pergunta para a Rose, para a Meire, desculpa, como falar em inclusão diante da BNCC? Da Base Nacional Curricular. Eu acho que é o que a gente sempre fala, né? Falar em inclusão é algo muito atual e sempre vai ser um desafio, né? Trabalhar diante, né, de uma proposta, né, dessa nova BNCC, eu acho que é um desafio até para quem não tem deficiência, né? Para quem tem alunos sem deficiência. Mas eu acho que não seja muito diferente se a gente começar a olhar para essa, como eu falei na apresentação, a gente começar a olhar para a pessoa com deficiência como alguém com capacidade. Né? Enfrentar o desafio, a gente não tem nada muito pronto, né? Enfrentar o desafio de criar estratégias, de criar materiais e de ir desenvolvendo com a criança. Se a gente for pensar a função da escola, qual é a função maior, né? É a apropriação desse conhecimento, né? Então, se a gente for pensar, é muito difícil falar em inclusão em qualquer contexto, porque a gente faz parte de uma sociedade que é extremamente excludente em tudo, né? Então, se a gente começar a criar algumas barreiras, cada vez fica mais difícil.
E acho que é isso, a gente tem que ir rompendo essas barreiras que vão acontecendo como desafio. Né? Lembrei uma palestra uma vez que eu fiz, que um dos grandes questionamentos de um professor foi que, eu recebi um aluno com deficiência e ele é um problema. Aí eu falei, já começou o problema quando você começou a falar. Né? A gente nunca deve olhar para ele como um problema, é um desafio. Por que é problema? Porque tem deficiência? O professor tem N desafios dentro da sala de aula. Né? Então, começar a mudar essa lente. Né? A pessoa com deficiência ela é mais um desafio ali para a gente. E a gente sabe, né, assim, Dricken, né? Então, acho que talvez, assim, uma das estratégias importantes da gente pensar, né, em currículo, em conteúdo, muitas vezes a gente sabe que é a partir do próprio aluno, né? Muitas vezes o próprio aluno vai nos mostrando maneiras de trabalhar, de desenvolver, de estar junto com ele. Não sei se consegui responder, se era isso. Era isso, Adri? Não, eu acho que é isso mesmo, né, assim, a questão da atitude. Na BNCC não aparece muito a questão da educação especial, né, então fica uma lacuna muito iniciada, né? Fica uma lacuna, né, e a gente, é isso, qual é a atitude diante do currículo, qual é a atitude do professor, né, então, assim, às vezes a gente, né, como a professora Meri falou da questão da terminologia, né, então, às vezes, assim, teve várias mudanças aí, pensando até da questão do tratamento, né, da pessoa com deficiência, que antes usava, né, portador de deficiência, e aí na tentativa até de minimizar esses efeitos da palavra, né, mas o mais importante, para além da terminologia, é a questão da atitude, né, então, quando às vezes a gente escuta muito isso, né, não sei, vocês aí que estão na sala de aula, a gente fala assim, então, meu aluno de inclusão, né, então, assim, quando eu falo assim, meu aluno de inclusão, então, será que eu falo isso porque ele não está incluído, né? Ele é um aluno de inclusão, ele está fora. E quando que ele vai estar dentro, né? Então, se eu estou pensando que eu quero construir uma escola inclusiva, ela tem que ser inclusiva para todos, e não só para esse meu aluno de inclusão, né? Então, mas isso vai depender muito da atitude mesmo, né? E quando a gente fala da atitude, é do professor em sala de aula, é da gestão, né, é da servente, é da inspetora, é de todo mundo da escola, né, como a professora Meri falou, o aluno é da escola. E às vezes a gente fica muito triste com alguns relatos que a gente tem, né, assim, até da vivência que a gente tem, então, assim, não é nem aluno com deficiência, mas é aquele aluno que dá mais trabalho, né, para a professora. E aí a professora chega lá no conselho de classe e fala assim, então, agora o problema é seu, ele passou de ano, foi para outra sala, o problema agora é seu, não é mais meu, né? Não, não é problema, é o aluno, né? O aluno em primeiro lugar, e o aluno é da escola, não é da professora, né? Eu não vou passar o aluno, quer dizer, o aluno é da escola. A gente tem que pensar na escola enquanto uma comunidade, né? E uma comunidade de trabalho coletivo, entre professores, entre alunos, entre gestão, né? Entre a merendeira, entre o inspetor e assim por diante, né? Uma comunidade. Gente, eu tô tentando acompanhar aqui o chat, mas vocês escrevem demais, pelo amor de Deus. Não estou dando conta, confesso, gente. Eu estou tentando buscar, picotar alguma coisa aqui, mas já me perdi umas 30 vezes. Realmente. Acho bacana que eu posso pegar um aqui, o que a Edivete Martins colocou. Muitas vezes o professor age, já perdi, por medo e desconhecimento. Foi alguma coisa disso que ela passa tão rápido que eu não acompanhei. E isso é verdade, né? Todos nós sentimos isso. Volto a frisar novamente, né? A importância de vocês estarem aqui, de participar de um curso de educação, depois desse, buscar outros cursos. Eu acho que essa é a principal forma de romper com esse medo, com esse despreparo. Né? Lá no início da minha fala, quando eu coloquei o que a gente sente quando está perto de uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque muitas vezes, quando chega algo que é desconhecido, a nossa primeira reação
é pôr para longe, ou é ter medo, é ter desespero, é chorar. Por quê? Porque a gente desconhece. Então, a gente só vai começar a conhecer a partir do momento que a gente convive com essa pessoa em sala de aula, e essa questão da formação, né, de buscar o conhecimento. Eu acho que isso ajuda a romper muito com o medo e o despreparo que a gente tem. Tem uma pergunta aqui, gente, sobre o desenho universal. Se poderia ser uma forma de cessar a ideia de aluno de inclusão. Universal DAO para aprendizagem, né, o DUA, que hoje a gente tem falado, né, tem lido mais, né, sobre, na verdade, assim, ele entra também como uma estratégia, né, é isso, a gente tem que pensar assim, olha, nós temos um público muito diverso na educação especial, e a gente não pode colocar todos eles dentro de um único lugar, né, assim, a gente precisa pensar em várias estratégias, pensando no o que seria melhor para a sala de aula regular e o que seria melhor para todos os alunos. O desenho universal, ele tem essa proposta, né? Eu inclusive, orientei uma aluna, a Rita, no mestrado, a gente trabalhou com a questão do desenho universal para aprendizagem na oferta de recursos de tecnologia assistiva. Então, como o recurso de tecnologia pensado para uma criança com paralisia cerebral podia também ser usado como estratégia para a professora e para os alunos, beneficiando esse aprendizado de todos e não fazendo uma diferenciação tão grande em relação à oferta do recurso só para criança com paralisia cerebral. E assim, foi super bacana. Mas é o seguinte, só o recurso, um único recurso, ele não deu conta, a gente precisava fazer um recurso específico para a aluna e um recurso para a sala de aula, que tinha esse mesmo caráter universal, né? Então, por exemplo, o tamanho do recurso para a aluna era maior em relação aos outros alunos, né? Então, assim, a gente tem que pensar nessas necessidades, né? Mas ela entra como uma das estratégias possíveis, tá, gente? A gente também, assim, a grande maioria dos alunos que estão na sala regular, muitas vezes, os apoios que eles necessitam, eles não são tão diferentes assim, tá? Muitos não precisam de tantos apoios tão diferentes, né? E aí o desenho universal cabe dentro desse modelo, mas outros não, outros vão precisar de, por exemplo, do professor de apoio ou do cuidador, que vai para além da estratégia do desenho universal para aprendizagem. Mas é uma alternativa bem interessante. E é isso, para aplicar o desenho universal, eu vou precisar também desse planejamento, como o professor Nassim falou, do tempo de planejamento. Eu vou precisar de parcerias, porque o professor sozinho, né, para dar conta do desenho universal também é muito difícil. Então, a parceria e a colaboração do professor da educação especial com o professor da sala regular. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de coisas que vai fazer, né, essa qualidade, por exemplo, da educação, né, dentro da escola regular, da classe comum, tá? Eu acredito nesse conjunto, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para eu mesmo responder, tá? A Clarissa acho que vai mandar a gente parar. Ixi, a patroa entrou. Não, eu não vou. Eu só ia falar rapidinho do vestibular, que o pessoal perguntou se ia ser EAD, realmente vai ser EAD, e se tem uma previsão, né, Meire, para os editais. A gente acredita que vai ser lançado, né, mais para agora, para o segundo semestre, né, mais para o final do ano, e que o curso tem previsão para iniciar no começo do ano que vem. E acompanhem pelo site da UFSCar, que as notícias estão sempre disponíveis lá. Isso. E da secretaria, da SEAD, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Meire, você ia falar? Eu acho que é o que a Clara colocou aí. A gente está trabalhando nos editais agora, né? É como eu coloquei para vocês, agora de início vai ser para o estado de São Paulo. Nossa previsão é aí, agosto, já está lançando, ficam de olho no site, acompanhando. A Clara pôs aí, ó, o link da SEAD. Acho que é isso. Tem uma aluna que tem aluna, né? A gente chama todo mundo de aluna e aluno, né? Pergunta, quando o aluno com autismo não para na sala de aula, como transmitir o conhecimento para ele?
Faz ele parar na sala de aula. Essa é a primeira coisa. Não adianta eu querer ensinar 2 mais 2 se ele está correndo, pulando, batendo no ouvido. A primeira coisa eu tenho que fazer ele gostar de ficar na sala de aula. Talvez ele demore um pouco mais de tempo para acompanhar o restante, mas é difícil. Mas a primeira coisa é fazer ele ficar na sala de aula. Alguém ia complementar o que eu disse? Eu? Pode ser. Não, eu acho que é isso mesmo, né? É trazer o aluno para o contexto, né, da sala de aula. Transformar a sala de aula num ambiente que é bom, que é agradável para o aluno, isso ajuda ele a ficar por ali. A gente trabalha muito com tutoria por pares, né, no autismo ultimamente. Isso é uma coisa que tem funcionado de forma bastante promissora, uso de histórias sociais. Não vou ficar entrando em detalhes de técnicas e roteiros aqui, mas são estratégias aí que a gente precisa... Oi? Você tem a disciplina no curso? Tenho a disciplina de autismo, a gente vai falar um pouquinho. Então, pessoal, logo, vocês não estão assim falando. Eu só peguei essa pergunta para poder falar um pouquinho. E eu acho assim, né? A gente às vezes estipula um modelo, um padrão de modelo que a gente quer instituir para todos, né? Então, por exemplo, ficar sentado durante 3 horas, né? Não vai ficar. A criança, por exemplo, né, com autismo, não vai ficar. Ela necessita disso. Inclusive, assim, tem uma amiga que tem um adolescente hoje que tem autismo, e a gente estava na praia, e assim, de vez em quando ele levantava e ele ia correr. E aí ele voltava, porque é uma necessidade que ele tem. Né? Se ela falava, não vai, fica aqui, aí ele podia ter vários comportamentos muito inadequados ali naquele momento. Então, eu acho que é olhar para essas necessidades assim, até para conseguir fazer com que o aluno se concentre no momento da atividade, porque ele ficar sentado lá 3 horas não vai ficar. Então, quais estratégias que eu tenho, né, para não fazer uma mudança no comportamento que, né, eu posso até modelar, o Nassim sabe melhor que eu, né, falar sobre isso, mas às vezes são necessidades próprias dele mesmo, né? E aí, qual o problema dele levantar um pouco, sai um pouquinho e volta, né? Como que o professor pode pensar nesse tempo? E aí, como que ele tem que planejar a atividade para que o aluno consiga iniciar e acabar a atividade para ele depois voltar, dar a voltinha e voltar, né? Esse o movimento. E não fazer com que ele fique, né? É isso que a Meire, quando a gente fala dessa questão da história, é isso que fizeram muito com os alunos. Quer dizer, vamos fazer eles serem normais, vamos normalizá-los, porque aí eles vão poder ficar aqui, porque o modelo é esse, eles têm que se normalizar, eles têm que se adequar ao modelo. Não, a gente tem que se adequar às necessidades que eles têm, né, e não um modelo único que eu vou impor para eles, né? E a gente também sai, né, Dri, de uma formação que é homogênea, né? Nós temos uma formação docente como se a sala de aula fosse todo mundo igual, todo mundo se desenvolvesse igual, e não é. Então, acho eu acho que essa questão da inclusão, ela contribui muito também nesse sentido da gente ir rompendo com esses paradigmas na nossa formação. Né? Não existe aluno igual, né, que aprende de uma mesma forma. Então, acho que o fato da gente começar a olhar que um aluno precisa aprender de um jeito diferente de outro, com uma estratégia diferente, um planejamento diferente, vai quebrando com essa tradição que a gente tem de sala homogênea, como se todo mundo fosse igual. Eu acho que isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu ouço muito dos alunos e alunas da graduação mas aí do nada a criança saiu correndo, do nada ela começou a chorar, do nada ela bateu no coleguinha. Do nada não existe, gente. Alguma coisa aconteceu. Teve um barulho, é uma atividade que a criança não sabe ou não gosta de fazer. Não é do nada. A professora, o professor deu mais atenção para o outro coleguinha do lado e eu queria atenção naquele momento. Então, entender o ambiente inteiro, o contexto, é importante. Não adianta a gente falar, né, a criança sai correndo porque é o menino com autismo. Isso não resolve o nosso problema, né? Isso é colocar na criança e não no contexto ou no ambiente o problema. E aí
Se o problema já está na criança, pronto, a gente não tem o que fazer. Então, e no autismo isso é muito especial, né? De entender o que no ambiente que faz ele se comportar de determinada forma, ou não se comportar, né? Não fazer uma atividade, não responder uma pergunta, enfim. Alguém falou aqui de análise do comportamento, mas a gente não precisa entrar em tantos detalhes nesse momento. Vocês vão adorar a aula com esse professor. Eu e a Vanessa, nós vamos dividir a aula de autismo, vai ser divertido. Gente, eu acho que, bom, já são quase 9 horas. A Adriana está em atividades virtuais desde as 8 horas da manhã. Eu tive uma tarde, a Meire também teve, a gente está nessa aqui agora. A Clarice e a Mariana não param também. Elas são mais jovens, têm mais fôlego, inclusive. Eu quero só fazer um agradecimento geral a Mariana, Clarice e Adri por estarem aqui hoje acompanhando a gente de novo. Agradecer aos cursistas e às cursistas, né, por estarem acompanhando. Eu estou imaginando que deve haver tutores e tutoras aí acompanhando a live também. Obrigado pela companhia, pela paciência. Mas hoje um agradecimento especial para a Meire, que preparou essa aula. Para mim é uma aula genial. Eu que não tenho a formação na área, é um aprendizado importante. Às vezes a gente critica essa coisa de como a inclusão se dá hoje em dia, ou seja lá o nome que a gente der para isso, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que o avanço pode não estar onde a gente quer, mas sem dúvida ele vem acontecendo, parte porque vocês, professores e professoras, brigaram por isso, parte porque as famílias brigaram por isso, parte porque algumas pessoas com deficiência, elas conseguem auto-advogar os seus direitos e em busca disso. Então, são muitas variáveis aí que influenciam para que esse contexto vá melhorando ao longo do tempo, né? Acho que é isso, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas, no geral, obrigado a quem nos acompanhou aí até esse momento. Eu que agradeço, assim, o convite que vocês me fizeram. Eu acho que sempre é uma oportunidade de a gente trocar conhecimentos. Também aprendi muito com vocês hoje. Eu acho que isso sempre acontece, né? Lamento a gente não poder estar todo mundo juntinho, todo mundo trocando mais experiências, mas a gente vai lidando com as ferramentas, ainda bem que elas existem, e a gente vai construindo novos conhecimentos. Para mim foi uma oportunidade muito grande também de aprender. Me coloco à disposição quando puder contribuir. Estou por aqui. Tá? Obrigada pelo convite, e obrigado, pessoal, pela paciência também, né, pela oportunidade de estar junto com vocês. Estava acompanhando ali o pessoal do Brasil inteiro, que delícia, né? Muito bom estar com vocês também. Um abraço bem forte em cada um, se cuidem, cada um na sua casinha. Um beijo grande. E usando máscaras. Sim. Clarissa, só para confirmar, a live vai ficar disponível depois, né? Para quem não conseguiu ou quem quiser ver de novo. Isso, vai ficar nesse mesmo link, igual aquela outra web, pessoal, mas aí é só também acessar pelo AVA lá, se vocês perderem esse link aqui, a gente vai disponibilizar lá também. Joia. Dri, Mari, alguma última palavra? A gente acho que agradecer, né, também a professora Meire, uma parceira, né, que está aqui sempre disponível, né, para nos ajudar, aí nos apoiar, e com certeza é a troca, né, gente? A gente não faz nada sozinho, né? Fazer um curso, né, como esse, né, sem uma equipe por trás, é muito difícil. Então, agradeço muito toda a equipe, Clarissa, a Mari, né, o Nassim aí no comando de tudo isso, todos os formadores, os tutores, né, porque sem uma equipe, gente, a gente não faz nada, né, por isso que a gente acredita nesse modelo mesmo, né, de um colaborar com o outro, né, então é isso, e vocês na escola também, que a gente cria essa cultura, né, de colaboração e não de competição, né, porque a gente só quer beneficiar aquele que mais precisa, né, que são os nossos alunos,
né? A nossa escola, dar essa qualidade, né? Que a gente é isso, é o que nos move, né? Eu acho que a gente dentro da universidade faz pesquisa, faz extensão, faz ensino, é o que nos move, né? É tentar fazer essa mudança e essa mudança para o melhor, e a gente sozinho não consegue fazer. Então, só agradecer, gente. Obrigada. Acho que pela educação como um todo, né, Dri? Com certeza, com De certeza. forma geral, a sociedade, né? Ainda mais num momento em que a gente está vivendo, que às vezes a gente vê tanto discurso de ódio, né? Então, eu acho que esse momento, ainda mais agora, né, vivendo essa pandemia, então a gente precisa plantar mesmo, assim, plantar, né, o agradecimento, plantar a colaboração, né? Sem o trabalho coletivo não existe, né? E a gente tem visto cenas muito ruins, né? Então, que a gente possa plantar aí né, em quem está perto da gente, principalmente nas nossas crianças, né, na formação. Então, assim, acho que vocês, professores, são muito corajosos, né, de estar nesse momento trabalhando de forma, né, remota, que não é fácil, né? A gente teve que rapidamente nos adaptar a essa nova realidade. Então, vocês são muito guerreiros, né? E não percam essa força, sabe, de vocês, por mais que às vezes a gente vê que, nossa, vem um desânimo, vem uma coisa ruim, eu vou largar tudo, quer dizer, vamos tentar buscar energia, sabe, e a gente só consegue isso quando a gente está com outras pessoas, né, empenhadas nesse mesmo objetivo que é a escola, é melhorar a educação, então a gente tem que se dar, assim, força, né, força um para o outro, e é isso que essa equipe maravilhosa faz, né, quando a gente às vezes está desanimado em casa. Assim. Escorrega, outro levanta. Isso mesmo. Né, Obrigado, Bia. Mari, nossa anjo da guarda. Só quero agradecer, gente, é sempre um prazer. É muito bom trabalhar com essa equipe joia, com essa equipe para frente, a gente se apoia, a gente se dá o suporte que é necessário. É bom eu poder participar dessas atividades, porque agora eu estou no bastidor, né? Eu estou lá atrás, né? Quando a gente estava montando o curso, a gente estava organizando, mas agora vendo tudo isso acontecendo, é muito bom. Quero dar os parabéns, né, para os professores, para a equipe de tutores que está fazendo um trabalho excelente, acompanhando tudo. A Clarissa, não tenho nem o que dizer, né, Clara? Por todo o apoio que você nos dá. Assim, sempre à frente aí de tudo, Adri. Não tem palavra, Adri, né, sempre nos socorrendo, Nassim, Adri, com tudo que a gente precisa. E a vocês, professores, né, que estão aí dedicando o seu tempo, né, para se capacitar, para se fortalecer, nesse momento tão difícil, né, que a gente sabe que vocês estão sobrecarregados de tarefas, se reinventando, conhecendo as ferramentas. Então, vocês é que são realmente os nossos multiplicadores, né, que serão tudo isso, que levarão isso à frente. Então, parabéns para vocês, força, né, eu sei que a gente só deseja isso para vocês, né, de tudo melhor, realmente, saúde nesse momento, saúde física, mental, né, estamos aqui para o que precisarem, né, estou sempre à disposição para qualquer coisa, os professores, os tutores, todo mundo aqui está se apoiando. Só isso, quero deixar um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Mari. Gente, alguém perguntou de novo aqui, a segunda licenciatura que a gente falou vai ser sim EAD. A gente ainda não tem um mestrado, doutorado EAD, né? O mestrado, doutorado nosso é presencial. A gente imagina que até o final do ano ou no começo do próximo, o processo seletivo já vai estar disponível, né? Para quem tiver interesse em fazer mestrado ou doutorado com a gente. Uma última coisa que eu queria falar, gente, nesses cursos EAD, num ambiente virtual de aprendizagem, é importante que vocês participem, né? Não adianta ir lá, ler o material e postar uma frase. É importante que a discussão aconteça nos fóruns, é importante que vocês façam as atividades. Esse é o formato da aprendizagem, tá certo? Então, assim como vocês estão animados aqui, escreveram no chat, espero que vocês levem toda essa animação lá para dentro das salas virtuais. Os tutores, as tutoras estão bastante animados aí para acompanhar vocês, cada professor que entra aí em cada disciplina, além dessa galera que vocês têm mais contato, então ainda tem a Meire, a Juliana, a Jeruso, o Henrique, o Douglas, Vanessa, que é uma turma aí que está, nem sei se eu esqueci alguém, Clarice, é tanta gente que eu me perco.
Então tem uma equipe aí por trás, né, fazendo isso acontecer, mas depende de vocês. O sucesso disso tudo e possíveis ofertas depende bastante de vocês, tá bom? Então, obrigado, boa noite, cuidem-se e nos vemos logo. Até. Eu acho que eu não deixei